Oi pessoal, nós tivemos bastante conteúdo até agora, bastante coisa foi falada, discutida, bastante questões resolvidas, e resolvi fazer essa aula aqui de revisão sobre a matéria, certo? Então eu elenquei alguns tópicos que eu achei interessante colocar nessa apresentação, e de forma objetiva, ou seja, sem muito texto, né, só mais sentenças para ficar mais fácil de assimilar. Então nós vamos falar hoje sobre toda a matéria dada, de uma forma até mais rápida, mas mais objetiva, ok? Então vamos lá. A primeira aula, assunto que nós falamos foi definição e origem. Então o que é interessante gravar, pessoal? Sobre a definição do gás natural. É uma substância gasosa, né, extraída de reservatórios geológicos, formada essencialmente por gás metano, que ele permanece gasoso em condições ambientes. Se a gente já viu, nós já falamos bastante a respeito disso, eu acho que não é muito difícil de gravar essa ideia. E ela é formada pela decomposição de matéria orgânica, tais como vegetais, algas e animais, durante o passar do tempo, com as eras geológicas, sob pressão, temperatura e condições sem a presença de oxigênio. Então, isso aí eu acho que ficou claro para nós, certo, pessoal? Com relação de como é que o gás natural é apresentado nos poços, né, nas reservas, né, geológicas. Duas formas básicas que é interessante gravar. A forma associada e a forma não associada. O que quer dizer isso? Associada é quando ele tem a presença de petróleo no poço, certo? Nas reservas. Então, sendo mais objetivo aqui, são os reservatórios onde o óleo, ou seja, o petróleo é o principal energético. E é a forma predominante produzida no Brasil, é o gás associado. Esse tipo de reservatório, onde o gás é denominado como associado, ainda pode ser dividido de três formas. Reservatórios de alta, média e baixa pressão. Ou seja, quanto mais gás tem, pessoal, maior a pressão do poço, ok? E outra forma é o gás não associado, onde o gás natural é existente nos reservatórios, onde o plano de exploração prevê a produção de gás como principal energético. Então, o gás associado tem o petróleo como principal fator de extração, o gás é um coproduto, né? E no não associado é onde se predomina só a extração do gás, ok? Conceitos fundamentais sobre reservas de gás. Então a gente viu aqui, nós falamos sobre reservas provadas, reservas prováveis, reservas possíveis e as reservas totais, que são a soma de todas as outras citadas. Então as reservas provadas são aquelas com maiores chances, com alto grau de possibilidade, de probabilidade de ser encontrado um óleo ou gás que seja possível de extrair de forma econômica, de forma viável, certo? Então, são reservas levantadas que se podem recuperar comercialmente com um elevado grau de certeza. As reservas prováveis têm um maior grau de incerteza, né? Certo? E as reservas possíveis, maior grau de incerteza quando comparada com as prováveis. Ok, pessoal? É interessante gravar isso. Sobre a localização dos poços de petróleo e gás natural. Então, há duas formas. Onshore, que é em terra, então a modalidade de extração é realizada no continente, em terra firme, e essa modalidade possui menores valores de investimento. Então, ela permite até a participação de menores empresas na exploração dos campos de óleo e gás. E a outra modalidade, que é a que predomina no Brasil, é a offshore, ou seja, no mar. Então as plataformas de exploração de óleo e gás estão localizadas em alto mar. Elas possuem altos valores de investimento, ok? Porque enfrentam condições adversas. Então são longe do continente, enfrentam condições adversas de tempestades, de marés, de ventos fortes, então o investimento é maior. Só que essa é a modalidade que predomina na extração de petróleo e gás no Brasil. Com relação à riqueza do gás natural, ela está concentrada, está relacionado, né, às concentrações de propano e hidrocarbonetos de cadeias maiores. Pessoal, o propano
tem essa fórmula aqui, certo? Propano. 3 carbonos. Ela é também comumente escrita dessa forma, C3. Como é hidrocarboneto, eles nem falam do hidrogênio, eles só simplesmente falam C3. E quando eles falam que a cadeia, então, os hidrocarbonetos com cadeias maiores, eles falam C3+. Então, hidrocarbonetos com cadeias maiores que 3. Então, se a concentração de hidrocarbonetos, inclusive o propano e os hidrocarbonetos de cadeias maiores, for maior ou igual a 7, é um gás rico. E se for menor que 7, é um gás pobre, ok? A resolução da ANP, número 16, estabelece a composição do gás natural. Então, a concentração mínima de gás metano é 68% para a região norte. Então, a gente viu algumas questões aqui que falavam em 70%. Considerando que o gás natural tem aproximadamente 70% de metano, então o autor da questão, né, arredondou para 70%, só que na resolução fala no mínimo 68%. Isso para a região norte. O gás natural varia de composição conforme a localização do campo de gás. E para as demais regiões, concentração mínima de metano, 85%. Com relação ainda às composições e características. O gás natural é mais leve que o ar, então é uma vantagem em caso de vazamentos, ele dissipa-se rapidamente pela atmosfera. Praticamente isento de umidade, né? Não há formação de condensados nas instalações de gás. Ele é um gás inodoro, ele não tem cheiro em forma bruta, ele é odorado somente na fase de distribuição. Baixíssimos níveis de enxofre e baixos níveis de gases inertes, como o nitrogênio e o gás carbônico, ou seja, os inertes são aquelas substâncias que não vão agregar poder calorífico ao gás natural, então não contribui energeticamente no poder calorífico do gás natural. Possui limite de inflamabilidade entre 5% e 15%, então maior segurança em seu uso. Ele só vai inflamar se ele estiver entre essas faixas, certo? Só é possível sua liquefação com redução de temperatura, então ele tem que ser resfriado a menos 162 graus centígrados, e depois de resfriado recebe o nome de GNL, que é o gás natural liquefeito. Então 1 metro cúbico de GNL equivale a 600 metros cúbicos de gás natural. Temperaturas de inflamabilidade acima de 485 graus. Vocês não precisam, na verdade, guardar esse número, certo, pessoal? Então, a temperatura de inflamabilidade dele, comparado com os outros energéticos, é mais elevada. Então, se torna um gás mais seguro. Poder calorífico superior, 9.400 kcal por metro cúbico. Lembrando que o poder calorífico superior é o conteúdo energético, conteúdo bruto de energia que tem por volume do gás. E ele também não é um gás tóxico. Ele causa asfixia, mas ele não é um gás tóxico, como é o monóxido de carbono, que é um gás altamente letal. Com relação à cadeia do gás, vamos lembrar dessas três etapas: upstream, midstream, down. Então, up, tudo que vem do solo, que é a exploração e produção, e a parte de processamento de gás natural, as unidades de processamento de gás natural, as UPGNs. Midstream é a parte do transporte, e o downstream, que é o final da cadeia, é a parte de distribuição do gás natural, onde entram as companhias distribuidoras de gás natural, certo? Algumas definições da cadeia do gás natural. Carregador, pessoa que tem o controle do gás natural, e ele que vai contratar o transportador para o serviço de transporte e negociar a venda deste junto às companhias distribuidoras. Ou seja, o carregador, pessoal, resumindo, é o dono da molécula do gás, é o dono do gás. O carregador que vai contratar uma empresa transportadora para realizar o transporte, ok? O carregador é o dono do gás. Vamos lá, seguindo.
Transportador, pessoa jurídica autorizada pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, a operar as instalações de transporte. Então, eles que vão transportar o gás, eles que vão fazer o frete do gás, vamos dizer assim, ok? Distribuidor, companhia que detenha a concessão do Estado para comercializar o gás natural junto aos consumidores finais. São as distribuidoras do gás, de gás, Comgás, SC Gás, Sulgás. Cada estado tem uma ou mais distribuidoras de gás. Regulador, figura do Estado representada pela Agência Nacional do Petróleo e pelas agências reguladoras estaduais, as quais possuem a missão de fiscalizar, regulamentar e controlar os produtos e serviços de interesse público. Citygate, são conjuntos de instalações destinadas a receber e entregar o gás natural oriundo de um sistema de transporte para as distribuidoras. É no Citygate onde ocorre a odoração do gás. Então, voltando aqui, pessoal. Aqui está o gasoduto de transporte. E aqui estão as instalações do Citygate. Aqui ocorre a diminuição da pressão, que são gasodutos de alta pressão, gasoduto de transporte. Então aqui o gás é rebaixado a pressão, é odorizado aqui que ele recebe o odorante, para poder ser identificado em caso de vazamento. E também é feita a medição de quanto gás é entregue para as distribuidoras de gás. De gás natural, ok? É aqui que o gás passa de propriedade, aqui ele passa a ser de propriedade das distribuidoras. Até aqui aqui é a faixa de onde ocorre a transferência de custódia, ok, pessoal? Com relação aos principais usos, então nós vimos que o gás pode ser usado na parte de residencial, como aquecimento, como preparo de alimentos, na parte comercial, então hotéis, shopping, hospitais, restaurantes, na parte veicular, então, o chamado GNV, na parte industrial, inúmeras aplicações, a parte de geração e cogeração de energia. Relembrando, o que é geração e cogeração? Geração, sempre de energia elétrica, tá? Energia elétrica. Então vai gerar somente a energia elétrica, ok? Cogeração vai gerar a energia elétrica e outra forma de calor aproveitável. Cogeração vai gerar duas formas de energia, a energia elétrica e o calor, que pode ser na parte de água quente, pode ser na parte de vapor, certo? Para ser utilizado em outro processo das minhas instalações. Ok, pessoal? Lembrando que tudo isso é uma coisa só, tudo isso é o gás natural. Ele pode ter alguns nomes diferentes, como gás residencial, gás veicular, o GNV, mas é uma coisa só, é um produto só, ok? Com relação aos benefícios e vantagens do gás natural. Vamos lá então. Ele é um combustível altamente competitivo, podendo substituir, além da eletricidade, vários energéticos de origem fóssil. Pode ser utilizado para geração e cogeração de energia em sistemas de alto consumo e geração distribuída. Não requer estocagem. Permite o reaproveitamento de áreas anteriormente destinadas ao estoque de combustíveis. O pagamento é feito após o consumo. Permite controle preciso nos processos térmicos. Então, se eu quero aumentar a temperatura do meu forno, eu quero mais energia no meu forno, isso é controlado facilmente com o uso do gás natural. E se eu quiser também diminuir a temperatura do meu sistema, também isso aí é facilmente controlado. Ele proporciona maior durabilidade de instalações e equipamentos
E não há necessidade de trocas de vasilhames ou pesagens de carretas após o consumo, porque o gás vem canalizado por tubulações subterrâneas, né, de forma contínua. Então não tem essa desvantagem de ter troca de vasilhames ou pesagem de carretas após o seu consumo. Com relação agora a noções de combustão. A combustão é a reação química entre duas substâncias, né? O combustível e o comburente, sendo essas substâncias, o combustível e o comburente, também chamado de oxidante, com liberação de energia na forma de calor. Então, o que é o combustível, pessoal? O combustível é tudo aquilo que pega fogo, que é inflamável. Aí nós temos tipo de combustíveis sólidos, madeira, carvão, combustíveis líquidos, gasolina, etanol, óleo diesel, querosene, óleo combustível, certo? E o que nos interessa é o gás natural. Então é uma substância que reage com oxigênio, liberando energia, de forma vigorosa, na forma de calor, chamas e gases. E o comburente é aquela substância que vai provocar o desenvolvimento da combustão, ou seja, ele vai fornecer o oxigênio para que a reação ocorra. Então, o comburente também é chamado de oxidante. As noções de combustão, nós já vimos isso. Então, a proporção de reagentes para a combustão é uma parte de volume do gás metano para 2 partes de volume de oxigênio, que vão resultar em 1 parte de volume de CO2 e 2 partes de volume de água. Então, o que é interessante gravar é que para haver a combustão de 1 metro cúbico de gás natural, nós vamos precisar de 2 metros cúbicos de oxigênio puro, ok? E quando eu quero realizar a combustão do gás natural com o ar atmosférico, tem uma menor quantidade de oxigênio, tem só 21%. Então, para que haja a combustão de 1 metro cúbico de gás natural, eu vou precisar de 10 metros cúbicos de ar. Sobre o tetraedro de fogo, então, lembrando que essa pirâmide, esse tetraedro, tem que ser mantida no meu sistema de combustão. Então, a ideia de uma queima controlada é que isso se mantenha. E essa queima controlada vai haver mediante a interação desses 4 elementos, que é o combustível, o comburente, que é o ar, o oxigênio, certo? Formação de calor e a reação em cadeia. Lembrando que se eu remover qualquer um desses componentes do tetraedro de fogo, a minha chama vai ser extinta. Então, se eu fechar a alimentação do meu combustível, a minha chama vai apagar. Se eu resfriar o meu sistema, com exemplo, jogando água numa fogueira, meu sistema vai ser resfriado e o calor vai deixar de existir. Se eu restringir a passagem de ar, ou então fazer um abafamento, no caso de incêndios em florestas, com areia, então a chama é extinta. E também, se for atuado na reação em cadeia, essa pirâmide não fica de pé e a minha chama é extinta. A reação em cadeia, lembrando que é feita com componentes químicos que vão promover reações e vão impedir que o oxigênio tenha uma reação com o combustível. Com relação aos queimadores, então o queimador mais simples que tem de gás é o bico de Bunsen. Os queimadores, em geral, eles promovem a mistura do ar com o combustível de modo que se possa haver uma queima controlada. Então, os queimadores nada mais são equipamentos que proporcionam uma queima controlada de um combustível. Na parte ali de baixo do queimador temos a entrada do ar primário, que é um ar diretamente misturado ao combustível, e o ar secundário, que é injetado na periferia do queimador e serve para completar a chama e para manter a chama estável. Ok? Chama azulzinha, combustão completa. Com relação aos sistemas auxiliares, são sistemas que vão auxiliar na combustão do gás de forma segura e contínua. Então, destacando esses sistemas, esses equipamentos, pessoal, nós temos as válvulas de bloqueio, também conhecidas como registros de gás. Válvulas reguladoras de pressão, elas mantêm a pressão e a vazão constantes, elas estabilizam a pressão e elas também rebaixam a pressão até chegar no meu aparelho.
aparelho, diga-se de passagem, meu equipamento, um fogão, forno industrial, né? E por aí vai. E por último, as válvulas de bloqueio automático, que atuam de forma automática, como diz o nome, em caso de elevação de pressão, e elas só podem ser rearmadas manualmente. Lembrando que as válvulas de bloqueio automático ficam antes das válvulas reguladoras, justamente para proteger as válvulas reguladoras e todo o meu equipamento que fica depois da válvula de bloqueio automático, também conhecidas como shutoff. E por último, pessoal, a lâmina que fala sobre o novo desenho de gás natural, que é uma tendência do atual governo, também foi falado no governo anterior, o governo federal anterior, que falou sobre esse assunto, que visa tornar o mercado do gás natural mais competitivo. Então, alguns fatores que levaram a ideia de remodelar o mercado de gás: desenvolvimento dos campos do pré-sal. Então, esse gás e esse óleo produzido nesses campos precisam ser escoados e inseridos na cadeia do gás natural nacional. O programa de desinvestimento da Petrobras, a Petrobras precisa levantar capital e assim ela pretende vender alguns ativos. A necessidade de ampliação da oferta do gás natural, então o país precisa crescer e precisa de energia, o gás natural tem que ser ofertado de uma forma competitiva ao mercado. Necessidade de ampliação da concorrência do setor, então hoje o mercado do gás caracteriza por ser um monopolista, então não tem muitos agentes operando no mercado do gás, seja na parte de upstream, na midstream ou na downstream, que são as etapas da cadeia do gás, certo, pessoal? E por último, fortalecimento da oferta de energia elétrica, principalmente na parte de geração de energia elétrica por usinas renováveis. Então, as renováveis se caracterizam por por não fornecer uma energia às indústrias, às usinas de produção de energia elétrica, que tem como base características de ser renováveis, elas não fornecem uma energia firme. Por quê? Porque as hidrelétricas sofrem com a seca, o vento não sopra de forma igual por todo o ano, e as solares, né, todo dia tem a noite, né, pessoal? Então, elas precisam de um apoio, e o gás natural serviria de apoio para manter essa energia, para complementar essa energia produzida de forma que não é firme por essas usinas ditas como renováveis. E os resultados esperados com essas mudanças, que nós tenhamos maior competitividade no setor do gás, no mercado de gás, a quebra do monopólio, acesso a terceiros à infraestrutura de gás. Então, várias empresas, novos atores exercerão seus papéis na cadeia, no mercado do gás. Isso vai deixar o mercado mais dinâmico, ou pelo menos se espera que se torne mais dinâmico. Teremos maior concorrência nos mercados, em geral, bem o atacadista como o varejista. E também teremos a separação total das atividades da cadeia, ou seja, desverticalização ou desvinculação da cadeia do gás natural. Embora elas precisam estar integradas para que ocorra um fluxo contínuo e ideal, certo? No processo da cadeia do gás. Então, elas estarão separadas, mas elas estarão integradas. Isso aí é o resumo, pessoal, que eu fiz para vocês. Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, nas nossas aulas, né? Hoje nós vamos fazer agora algumas resoluções de algumas questões que eu preparei para a nossa aula de revisão. Então, eu preparei 20 questões para a gente resolver nos próximos minutos aí. A maioria delas, então, 19 questões são de concursos públicos que eu garimpei na internet. Dessas 19 questões, apenas uma a gente já viu nas outras aulas, então todas as outras 18 restantes a gente vai falar delas hoje. E uma questão eu preparei sobre o assunto relacionado ao mercado de gás. Então vamos lá, pessoal.
Primeira questão, essa questão foi do processo seletivo da empresa distribuidora de gás natural de São Paulo. São Paulo tem mais de uma distribuidora de gás natural. A distribuidora se chama Gás Brasiliano. Foi um concurso de 2013 e a banca é a nossa banca, a IESES, e o cargo foi engenheiro de gás natural gás natural júnior. Engenheiro de gás natural júnior. Então vamos lá. O uso de energia que caracteriza as economias modernas é uma das principais causas da emissão antrópica do CO2 na atmosfera. Para reduzir essas emissões sem prejudicar o desenvolvimento econômico, é necessária a adoção de algumas estratégias. Assinale a alternativa que corresponde a uma estratégia adequada aos princípios de sustentabilidade. Pessoal, às vezes as questões são complicadas, eu vou ler a questão de forma contínua e depois eu vou tentar desmembrar em partes para a gente entender a questão, tá? Então vamos lá. Eu vou procurar também, mesmo que as alternativas estejam erradas, para a gente voltar, desmembrar elas, destrinchar direitinho, até para a gente fazer uma revisão de toda a matéria. Então vamos lá. O uso de energia que caracteriza as economias modernas é uma das principais causas da emissão antrópica, ou seja, a emissão de CO2 pelo ser humano, antrópica, do CO2 na atmosfera. Para reduzir estas emissões sem prejudicar o desenvolvimento econômico, é necessária a adoção de algumas estratégias. Assinale a alternativa que corresponde a uma estratégia adequada aos princípios de sustentabilidade. Então vamos lá. Alternativa A, a relação entre economia de energia e redução de emissões no Brasil não é linear, devido em grande parte à base renovável da energia primária, notadamente o forte componente hidráulico da geração elétrica. Então isso aí, pessoal, não é uma estratégia, ele está comentando uma coisa, certo? Não é uma ação. O que a pergunta pede é uma ação. Qual a alternativa para poder mitigar a emissão de CO2? Mas nós vamos discutir essa questão. Então, alternativa A. Vamos lá para a nossa matriz energética. A nossa matriz energética é tudo aquilo que um país produz de energia. Então, resumindo, nós temos aí 36% da nossa matriz energética são derivados do petróleo. Tá? 13%, gás natural e 6% carvão mineral. Somando tudo isso aqui, são energias não renováveis, dá 57%. Então, mais da metade, um pouco mais da metade da nossa matriz energética não é renovável. Certo? Por outro lado, quando a gente fala só de geração de energia elétrica, isso aqui é tudo quanto é tipo de energia, matriz energética, certo? Quando a gente fala de geração de energia elétrica, o Brasil apresenta uma grande vantagem. A maioria da nossa parque de geração elétrica vem de usinas renováveis, como por exemplo a hidráulica. Então a gente já chegou a fase, isso aqui varia, certo pessoal? A taxa de 85% de geração de energia elétrica proveniente de energias renováveis. Ok? Aqui é a matriz energética, aqui é só a geração de energia elétrica. Matriz energética, um pouco mais da metade é de não renovável. Derivados do petróleo, gás natural e carvão mineral. Com relação à geração de energia elétrica, 85% do nosso parque de geração de energia elétrica provém de energias renováveis. Então nós somos um exemplo a nível mundial. Mas vamos ver o que ele fala aqui. A relação entre economia de energia e redução de emissões de CO2 no Brasil não é linear, devido em grande parte à base renovável, ok? Notadamente o forte componente hidráulico na geração elétrica. Ok. Então 15% é não renovável. Pessoal, mas se a gente começar a usar mais renováveis, essa relação vai ser proporcional. Então, se eu usar mais renovável, né, eu vou ter menor geração de CO2. Então, deixamos essa questão de molho. Ela está aparentemente errada. Vamos lá, vamos seguir. A emissão de CO2 energético do Brasil é das mais altas do mundo em relação à população.
sobretudo quando comparada com a produção econômica. Pessoal, nós estamos aí entre as 10 economias do mundo, então a gente gera bastante emissão de CO2, mas o texto sequer falou, comparou nossos dados com outras regiões do mundo, certo? E também isso não é uma atitude. O que ele quer, assim, o que ele pede? Assinar a alternativa que corresponde a uma estratégia adequada aos princípios de sustentabilidade. Então ele está afirmando, na A e a B ele está afirmando coisas, certo? E a C, substituir os combustíveis fósseis por outras fontes não emissoras ou renováveis, como a hidráulica, a solar e a biomassa sustentável. Ok, isso é uma atitude, é uma ação que vai mitigar a emissão de CO2. Alternativa D, utilizar cada vez mais todas as formas de energia disponíveis para a sociedade. Obviamente que não, né? Então, a letra C. Então, pensando mais no mecanismo de resolução, pessoal, ele quer uma atitude, ele quer uma ação que mitiga a emissão de CO2. As duas primeiras são um texto que ele colocou, certo? Não é uma atitude. Então, a gente tem que pensar nisso também. Ele pode falar uma frase bonita, uma frase toda, né, toda rebuscada, mas não é uma ação. Então, isso que a gente tem que entender. Então, a letra C é uma ação de substituir os combustíveis fósseis por outras fontes não emissoras ou renováveis. Ok? Vamos seguir? Gás Brasiliano, mesmo concessionário, o mesmo concurso público. E a questão 29, o que ela fala? A tabela abaixo resume uma estimativa das emissões diretas de CO2 no consumo final energético em 1996 devido aos principais setores da economia. As emissões do uso energético da biomassa, do uso não energético de combustíveis fósseis e a que ocorrem nas transformações não estão consideradas. O que ele quer dizer com isso? Somente aqueles combustíveis fósseis que são utilizados para gerar energia. Essas simplificações não chegam a distorcer o objetivo presente de apresentar um sumário de grandezas e das participações relativas dos vários setores da economia na emissão de CO2. Tá. Aí ele apresenta uma tabela. Então, aqui na primeira coluna tem os setores: agropecuário, industrial, comercial, público, transportes, residencial. A coluna do meio fala das emissões, em 10 elevado a 6 toneladas de carbono de CO2. E a última coluna, o percentual que cada setor desse contribui com relação às emissões. Ok? Então, o que nós temos aqui? No Brasil, os dados dos setores que emitem CO2. O que ele pede? Vamos lá. Continuação da questão. As comparações internacionais mostram que o Brasil apresenta um dos maiores índices de emissão de CO2 energético do mundo. Tem alguma comparação com algum outro país aqui, pessoal? Também? Não. Então podemos eliminar. Alternativa B, como seria de se esperar, o setor de transportes é de longe o que mais gera emissões de CO2 na economia brasileira. Vamos voltar lá. Se a gente olhar na participação, que é a última coluna, realmente ele contribui com 49% da emissão de CO2 com relação a esses segmentos, aqueles setores que estão ali descritos na primeira coluna. Então, alternativa B, correta. Alternativa C. Por unidade de produção econômica, PIB, é também a mais alta do mundo. Desculpa. A emissão por unidade de produção econômica, PIB, é também a mais alta do mundo. O que quer dizer? Emissão de CO2 pelo PIB. Quanto mais rico, né, mais emite. Mas ele não falou isso ali. Ele afirmou isso aqui, só que ele não tem em comparação com outros países. Então, a gente confirma que a opção correta é a alternativa B. E a última alternativa, a origem hidráulica da geração elétrica no Brasil não é a principal responsável pela baixa emissão de CO2. A origem hidráulica nem fala aqui, pessoal. Então, com certeza, a alternativa B. O que eles podem... onde é que eu quero chegar assim, pessoal? É que às vezes a questão parece ser bem complicada, parece fugir do que a gente estudou. Só que a gente pode usar o raciocínio lógico para tentar resolvê-las. Ok? Essa aqui também, do mesmo concurso, e ela é bem complicada. Mas vamos lá. O que ela diz? A participação do gás natural dentre os insumos primários no Brasil
menos que 4%, é muito baixa quando comparada internacionalmente. E isto decorreu de uma estratégia que entendeu que esta forma não deveria ser desenvolvida, pois as reservas importantes brasileiras conhecidas estão distantes dos consumidores potenciais. Em muitos países, o uso do gás natural é incentivado como forma de reduzir as emissões na margem, mas no Brasil é provável que tivesse aumentado as emissões caso fosse usado para geração elétrica centralizada, substituindo a fonte hidrelétrica. A partir de 95, o governo tomou uma série de providências para a oferta do gás natural, que será importado. Isso irá triplicar a oferta na virada do século. Seu efeito nas emissões será positivo se vier a substituir outros combustíveis com maior grau de emissão ou se for usado intensivamente em ciclos de cogeração. Eu joguei esse texto na internet, não achei quem foi o autor, nem quando foi escrito isso. O concurso é de 2013. Então nós vamos destrinchar parte por parte. Vamos lá então. O que ele fala ali? Primeira linha, a participação do gás natural dentro dos insumos primários. No Brasil, insumo é tudo aquilo que entra na produção, num processo produtivo, mas não faz parte do produto. Um bom exemplo é o gás natural, quando utilizado nas cerâmicas. Então, as cerâmicas precisam do gás, só que o gás não entra na composição do piso cerâmico, ok? Insumos primários no Brasil. Então, ele fala que isso é menos que 4%. Hoje, é 13%. Tá, e ele fala que é muito baixa quando comparada internacionalmente. Quando ele fala que é muito baixa, quando comparada internacionalmente, é quando compara com países desenvolvidos. Isso tem que ficar, a gente tem que pescar isso na pergunta, na afirmativa. Tá. Isto decorreu de uma estratégia que entendeu que esta forma não deveria ser desenvolvida. Por quê? Porque as reservas importantes estão distantes dos consumidores potenciais, ou seja, a gente não tinha gasoduto para transportar o gás, para levar o gás até o centro de consumo. Por isso que não se pensava em gás natural. Em muitos países, o uso do gás natural é incentivado como forma de reduzir as emissões na margem, mas no Brasil é provável que tivesse aumentado as emissões, caso fosse usado para geração elétrica centralizada, substituindo a fonte hidrelétrica. Então, voltando. Em muitos países subintendentes desenvolvidos, o uso do gás natural é incentivado, como forma de reduzir as emissões. Só que o autor interpretou que se fosse utilizado no Brasil, o gás natural seria utilizado para substituir a geração de energia elétrica por usinas hidrelétricas. Foi isso que o autor supôs. Continuando. A partir de 95, o governo tomou uma série de providências para ofertar o gás, que é importado, será importado, o gás da Bolívia, no caso, triplique a oferta na virada do século. Ok, triplicou mesmo, de 4 a gente foi para 13. Um pouquinho mais até, né? Triplicou. Seu efeito nas emissões será positivo se vier a substituir outros combustíveis com maior grau de emissão. Quem são os combustíveis com maior grau de emissão? Os derivados do petróleo em geral, carvão mineral, óleo diesel, óleo combustível. Né? Ou se for usado intensivamente em ciclos de cogeração. Lembrando que cogeração gera dois tipos de energia, a elétrica e a térmica, que vai ser aproveitada. Exemplo, vapor ou água quente. Então, de acordo com o texto acima, é correto afirmar, vamos lá, o setor de transportes não terá mais importância significativa na emissão e transformação de energia com base no CO2. Tá. O texto não fala em transportes. Tá. E para ajudar, nesse mesmo concurso, aquela questão que a gente viu lá, fala do transporte. E o transporte contribui significativamente para a emissão de CO2. Então, essa questão a gente pode descartar. Essa alternativa, desculpa. Então, alternativa B. O coeficiente CO2 PIB não será alterado, pois o Brasil ainda não possui uma estrutura pronta para a importação de gás natural dos grandes produtores desta energia localizada na América do Sul. Não, é errado. A gente já tem um gasoduto que traz o gás natural da Bolívia, então essa alternativa está errada também. Ao mesmo tempo, existem poucas oportunidades para reduzir ou mesmo deter esta tendência, ou seja, de reduzir as emissões de CO2 com um gás natural. Não, nós já temos alternativas para isso.
A gente já viu até nosso sistema de gasoduto de todo o país. E letra D, o quadro apresentado sugere que a intensidade de emissões por unidade de energia tenderá a crescer nos próximos anos. Ok. Ele falou que a oferta vai triplicar de gás natural. A oferta triplicando vai gerar mais CO2. Junto com a intensificação energética da economia, ou seja, utilizando mais gás, a economia tende a desenvolver. Pessoal, é interessante falar o seguinte, que vocês já ouviram falar do termômetro da economia? Um bom termômetro para a economia é a construção civil. Se a construção civil vai bem, a economia vai bem, porque movimenta a indústria cimenteira, a indústria do aço, do vidro, das pinturas, da cerâmica. Então, é um bom termômetro da economia. O gás natural também é um bom termômetro da economia. Se o gás natural está sendo bem comercializado, se os volumes crescem de gás natural, a economia cresce junto. Então, olha só, junto com a intensificação energética da economia, isto resultará no aumento substancial das emissões em relação ao PIB. O PIB aumenta, o consumo de gás aumenta, o CO2 aumenta. Essa questão, para falar a verdade, pessoal, essa linha aqui, ó, junto com a intensificação energética, para mim não está muito bem escrita, não sei qual a intenção do autor. Tá, mas voltando, isto resultará no aumento substancial das emissões em relação ao PIB e em termos absolutos no panorama business as usual. Pessoal, isso aí eu não vejo por que botar numa questão dessa, é a minha opinião, porque isso aqui é um termo executivo. Essa expressão quer dizer inerente ao processo, assim, tentando ser mais simplista, ok? Então, descartando todas as outras, o que sobra é essa D, por mais truncada que ela esteja e por mais expressões estranhas que ela possua. Então, por eliminação, a gente vai analisando e a gente fica a alternativa que restar. Isso aí que a gente tem que exercitar também nos concursos, sabe? Eliminar aquela que a gente vê que não serve e o que resta provavelmente vai ser a certa. Então, a alternativa certa é a D. Assistência administrativa, Sergipe Gás, concessionário do Sergipe, Fundação Carlos Chagas, 2010. Gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos parafínicos leves, metano, etano e propano, e outros componentes de maior peso molecular, que a temperatura ambiente e a pressão atmosférica permanecem no estado gasoso. Professor, o que é parafínicos? Calma aí, vamos lá então. Parafínicos, hidrocarbonetos parafínicos, são hidrocarbonetos com cadeia simples, ligação simples. Os alcanos, como gás natural. Os componentes que tem no gás natural, como quem? Metano, propano, butano, ok? São alcanos, ou então hidrocarbonetos, também conhecidos como parafínicos. Ok? Então, esse tal dos parafínicos, pessoal, tem na alternativa A, B, C e nas questões nas alternativas A, B, C e D, só não está na E. Então, isso leva a maioria das vezes em pensar que a questão correta está entre a A e a D. Eles põem já isso aí várias vezes para a gente se confundir. Então, só a E, em princípio, estaria errado. Vamos dar uma analisada na E. Vamos lá. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves encontrados no subsolo, no qual o etano tem uma participação superior a 70%. Então, realmente está errado. Quem tem participação superior a 70% de volume é o metano. Então, confirma com a nossa suspeita, que ele põe os parafínicos em 4 alternativas para confundir. Então, vamos analisar uma por uma. Vamos lá. Alternativa A. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos parafínicos leves
entre parênteses, metano, etano e propano, e outros componentes de maior peso molecular, que é a temperatura ambiente e a pressão atmosférica, que permanece no estado gasoso. Ok, essa parece estar certa. Até então, confere com o que a gente viu até agora. Letra B, um carboneto. Pessoal, o erro está aqui, não é carboneto, é um hidrocarboneto. Certo? Hidrocarboneto. Porque tem hidrogênio e carbono. Certo? É isso aqui que tem no gás natural. Ele fala aí em carboneto. Carboneto não é, carboneto é outra história, pessoal. Ok? Então, o que tiver escrito carboneto, a gente já mistura. Desculpa, a gente já elimina. Então, a B a gente elimina e a D também, carboneto, ó, certo? Então, restou o que? A e a C. Vamos lá para C, então. Uma mistura de hidrocarbonetos parafínicos leves, etano e propano. Não falou do metano, né? E outros componentes de maior peso molecular, que é a temperatura ambiente e a pressão atmosférica que permanece no estado gasoso. Não falou do principal componente, que é o metano. Então, a gente risca a C também. Então, restou só a alternativa A. Pessoal, isso a gente é uma prática que a gente pode ter no concurso. Então, a gente vê que uma expressão está incorreta, a gente já corre as outras de olho, já elimina e vai selecionando aquela que leva à opção correta. Ok? Próxima questão, analisa as proposições abaixo sobre o gás natural. Sergipe Gás também, 2010, banca Fundação Carlos Chagas. Sobre o gás natural, é encontrado como uma energia de origem fóssil acumulada em rochas porosas no subsolo, frequentemente acompanhada por petróleo, constituindo um reservatório. Ok. É extraído de jazidas naturais subterrâneas formadas por rochas sedimentares porosas e permeáveis, e cobertas por estratos impermeáveis que impedem a sua saída para o exterior. Ok. Pessoal, esse negócio de permeável e impermeável é o seguinte, se ele não fosse, se o reservatório não fosse coberto por rochas impermeáveis, não teríamos gás. O gás passaria por entre as rochas e se perderia na atmosfera. Continuando. Formou-se nessas jazidas subterrâneas como resultado da decomposição de sedimentos naturais ao longo de muitos milhares de anos. Ok até agora. O gás natural pode estar acompanhado por petróleo ou é encontrado constituindo um reservatório de gás. Ok. Alternativa 3. É encontrado em reservatórios subterrâneos somente no mar. Ponto. Já condenou a questão. É encontrado no mar, também em terra. Ok, pessoal? Então, podemos já arriscar a 3. Então, o que restou para nós, alternativa 1 e 2... proposições 1 e 2, melhor falando, né? E então a alternativa correta, alternativa D. Seguindo. Mesmo concurso também, a mesma banca. O gás natural pode ter diferentes composições dependendo de onde é extraído. A gente já viu isso. A composição média do gás natural é D. Olha só a malandragem. Etano, metano, propano, butano, sem vírgula, sem nada, para confundir. Gases pesados e gases inertes. Então, olha só, ele começa pelo quem? Por etano. Aí a gente tem aquela coisa lá, é metano 90%, já tende a arriscar, a botar como a correta, só que tem uma pegadinha aí, ele inverteu. Então, o metano é o segundo componente. Então, o segundo componente dentro dessas alternativas tem que ser a maior concentração. Então, ficaria a letra B. Olha só, o metano está como segundo componente, então 90%, a alternativa B é correta. A questão é fácil, mas na corrida assim a gente pode se confundir. Ok? Essa aqui também é uma questão fácil. O gás natural pode ser utilizado em vários setores, como os industriais, comerciais, residenciais, automotivos, geração e cogeração de energia. Na comercialização para a medição do consumo do gás natural, a unidade de medida mais utilizada é metro cúbico. Pessoal, não se escreve assim, tá? Eu não sei porque que nos concursos eles escrevem assim. É metro cúbico, certo? E CO2, não CO2. Mas vamos lá. Alternativa E. Sergipe Gás,
Cargo contador 2010, Fundação Carlos Chagas. Quando se resfria o gás natural a aproximadamente menos 162 graus centígrados, esse gás passa a ser liquefeito, um gás natural liquefeito, GNL, que equivale a 600 metros cúbicos de gás natural. Um gás natural liquefeito equivale a 600 metros cúbicos de gás natural. Veja como ele compensa essa parte do gás ser um gás, obviamente, né? Então, liquefazendo ele vai concentrar muito mais energia. Isso é comumente utilizado para facilitar essa questão de 2010. Alternativa A, o transporte. Ok. É o transporte. A distribuição, pessoal, em outros países eles já distribuem, dependendo da localização, o gás natural da forma GNL. Eles têm uma carreta que leva o GNL, vai lá para uma unidade onde esse gás é vaporizado e é distribuído. Só que a gente está no Brasil, então isso no Brasil ainda não, para a parte de distribuição não existe, não é comum, ok? Então a letra B a gente desconsidera. Letra C, comercialização não, produção também não, cogeração de energia também não. Então para nós, aqui no nosso caso, no Brasil, o gás natural liquefeito é muito mais utilizado para o transporte. Então, são grandes navios que atravessam os oceanos, que chegam até aqui, esse gás natural é vaporizado novamente, certo? Vai para o gastador de transporte e depois para a distribuição. Sergipe Gás, assistente organizacional, 2010, Fundação Carlos Chagas. A maioria das jazidas de petróleo no Brasil é constituída de óleo e gás associado. A produção do óleo e do gás natural nesse tipo de reserva requer uma série de etapas que constituem o processo primário. O fluido do reservatório é um produto bruto, uma mistura trifásica, ou seja, 3 componentes composta de água, óleo e gás e ainda sedimentos como areia e outras impurezas sólidas em suspensão. Para que esse material se torne viável para a indústria petrolífera, torna-se necessário um processamento, dividindo em 2 partes. Estamos falando de, vamos lá pessoal, vamos desenhar para a gente entender o que eles estão falando. É sempre bom, tá, pessoal, rabiscar na prova, desenhar, ajuda a entender a questão. Então ele fala aqui, vamos pegar aqui um balão lá de laboratório de vidro que tem uma amostrinha, rolha, uma amostrinha aqui de petróleo. Então o petróleo, o que tem? Embaixo vai ficar os sedimentos, areia, certo? Em cima, logo em cima dessa fração, nós temos a água. Depois o petróleo, como é menos denso, ele vai ficar sobrenadando a água, ou boiando, vamos assim dizer, flutuando na água. Ok. E o gás. Então, a água, petróleo e o gás natural. 3 fases, como ele falou. E tem também as porcariazinhas aqui, a sujeirinha que ele fala. Então, o que ele quer? Qual o processamento que é dividido em 2 partes que nós vamos precisar para poder utilizar esse petróleo, né? Então, estamos falando de uma separação, processo de separação de hidrocarbonetos, que é o óleo e gás, e o refúgio composto de água e demais detritos. Olha só. Então, hidrocarbonetos, que é o óleo e o gás, e demais detritos. É isso que ele pede, pessoal. Ele quer que seja dividido em 2 etapas, é isso aqui. Ó, vou repetir. Para que esse material se torne viável para a indústria petrolífera, torna-se necessário um processamento dividido em 2 partes. Estamos falando de separar os hidrocarbonetos, que é o óleo e o gás, e o refúgio composto de água e demais detritos. Então, ok. Alternativa 2, hidrocarbonetos, óleo, gás e óleo diesel. Óleo diesel não, óleo diesel é feito somente nas refinarias. Tá? O óleo diesel
ele é produzido nas refinarias, não é no poço do petróleo. É outro assunto. Então, tudo que tem óleo diesel a gente já pode riscar, como a alternativa 3, hidrocarbonetos, óleo gás, óleo diesel e vapores. Podemos riscar. E a alternativa 4, vapores e parafinas. Vapores, que vapores são esses, pessoal? Muito genérico. Então, o que a gente tem para embasar a nossa escolha da alternativa 1? Ó, apenas a afirmativa 1 está correta. Beleza, então as outras duas leis a gente já viu que não dá liga. Então, a alternativa D, apenas a afirmativa 1 está correta. Ok, pessoal? Próxima questão. O requerimento de segurança mais importante do gás natural é a temperatura no ponto de orvalho para evitar a formação de líquido. Temperatura do ponto de orvalho é aquela temperatura, pessoal, onde vai começar a haver a condensação. Se a gente põe um líquido frio num copo, a umidade que fica no ar vai bater no copo e vai condensar. É isso que ele está falando, certo? A água no estado líquido é precursora da formação de compostos corrosivos através da combinação de componentes do gás natural. Estamos falando especificamente de, vamos lá, ele está falando do gás natural sem ser queimado, ok? Então vamos lá. NOx e H2S. NOx só é produzido após a queima do gás natural. O H2S está ok. Gás sulfídrico. CO2 e H2S. Ok. CO2 é produzido, é encontrado no gás natural, mesmo in natura, na resolução do ANP, tem os limites de CO2. E o H2S também. Então, alternativa 2, correta. CO e NH3. O CO, pessoal, é produzido apenas quando se queima de forma incorreta o gás, quando tem uma combustão não completa para gerar o CO. Mas não é esse caso, ele está falando do gás natural, ele não quer saber o gás natural após a queima. Então podemos riscar a 3 também. E a alternativa 4, NH3 e NOx. O NOx está aqui de novo, ele só é um gás que é formado após a combustão do gás natural. Então a alternativa 2 é a correta. Então, letra B, apenas a afirmativa 2 está correta. Ok, pessoal? Próxima questão. Um município... isso aí é de Sergipe Gás, Engenheiro Civil, 2013, Fundação Carlos Chagas. Vamos lá, então. Um município necessita de suprimento de gás natural, mas a demanda ainda é considerada inviável economicamente para justificar a construção do gasoduto convencional. Tem um cliente bom, só que está muito distante. É isso que ele quer dizer. A companhia de gás considera a região estratégica e estuda tecnicamente outra forma de atendimento. Uma opção que poderia ser considerada tecnicamente viável é o abastecimento por meio de, opção A, gasoduto convencional somente, pois não existe outra forma de atendimento. Não, há outra forma de atendimento, pessoal. A gente já viu em aulas passadas que o gás natural pode ser distribuído na forma de gás comprimido. Então tem carretas com grandes tanques, os tanques podem estar dispostos na forma horizontal, vários feixes de cilindros horizontais, ou naquela forma vertical. Pode ser levado assim, dessas duas formas nas carretas. Isso aqui é o gás natural comprimido. Ok? Então a gente descarta. Letra B. GNC, gás natural comprimido, que é transportado em carretas equipadas com cilindros ou ampolas. Ampolas é um termo que a gente não utiliza no jargão do gás natural, mas ele colocou aqui, vamos respeitar. De média pressão, não. Esses cilindros aqui, esses tanques são transportados em alta pressão, 250 bar. Isso aqui é alta pressão, pessoal, tá? Porque senão não compensa levar o gás. Quanto mais pressão eu ponho nesses cilindros, mais gás eu tenho. Então, por isso que faz sentido transportar em alta pressão. Vamos lá. Letra C, gás natural comprimido, que é transportado em carretas equipadas com cilindros ou ampolas de baixa pressão. Não. Alternativa D,
GLP, gás liquefeito de petróleo. Não. Isso é o concorrente do gás natural. É o gás de cozinha, que a gente vem de botijão. Quer transportar, que é transportado em carretas equipadas com cilindros e vapores de pressão. Não. Alternativa E, gás natural comprimido, que é transportado em carretas equipadas com cilindros ou vapores de alta pressão. Ok? Alta pressão. Alternativa D. Desculpa, E. Seguindo, Sergipe Gás, Banca IESES, 2016 o concurso, cargo técnico, operação e manutenção. O poder calorífico superior é a quantidade de energia liberada na forma de calor. Na combustão completa de uma quantidade definida de gás com ar, a pressão constante, com todos os produtos de combustão retornando a temperatura e pressão iniciais como dos reagentes, onde toda a água formada pela reação encontra-se na forma líquida. O poder calorífico superior a 20 graus centígrados de 1 atm do gás natural é... Tudo que ele falou aí, pessoal, a gente acabou vendo de alguma forma. Que água é essa? É a reação de combustão do gás natural. CH4 mais O2, tá? CO2 mais água. 1, 2, 1, 2. Essa água que ele fala é essa aqui. Ele fala em termos complexos, mas a gente já viu isso aqui. Ele fala do poder calorífico superior. O que é o poder calorífico superior? É o poder calorífico bruto do gás. Para o nosso caso, é 9.400 quilocaloria, que é a unidade de energia, por metro cúbico. Poder calorífico superior. Sou obrigado a falar também do poder calorífico inferior, que é o poder efetivo do gás. Isso aqui é para questão de regulamentação. Nas leis, nas regulamentações, nas resoluções, o que fala é o PCS. E em termos práticos, na vida real, vamos dizer assim, para efeitos de cálculos, eu vou utilizar o PCI, que é o poder líquido do gás, vamos dizer assim, ok? Poder calorífico, que é 8.600 quilocaloria por metro cúbico. É interessante que vocês gravem isso, pessoal. Eu não posso, assim, às vezes eu acho que é muito complicado isso, não quero complicar mais. Nós estamos falando de gás natural, é interessante que você saiba o valor energético do gás. Tem poder calorífico superior e inferior. Esse aqui é o bruto, esse aqui é o líquido. Resumindo, é interessante que grave isso, ok? Então vamos lá, ele quer saber qual é o poder calorífico superior do gás natural. Aquelas condições ali de 20 graus centígrados, de 1 atm é a condição padrão, certo? Nem se preocupe com isso. Então, alternativa 1, 9.000 quilocaloria por metro cúbico a 10.200. A gente sabe que é uma faixa. O nosso aqui está nesses valores, mas como ele está falando aqui que a nível nacional, vamos dizer assim, tem uma variação. Então, 9.400 é o superior. Então, de cara a gente já pode marcar ali a alternativa A, que fala de 9.000 a 10.200, ok? Então, apenas a resposta 1 está correta. Vamos seguir, pessoal? Sergipe Gás, edital de 2016, IESES, cargo analista organizacional, TI, olha só. Pessoal, esses editais são bem parecidos com o da gente, tá? Muito parecidos. O que eles pedem na prova. Essa é uma questão que achei difícil, mas a gente vai resolver ela pelo raciocínio lógico. Vamos lá. O local de medição de gás, onde for instalado o regulador de pressão com alívio, deve estar provido de duto destinado exclusivamente à dispersão dos gases provenientes desse para o exterior, da edificação em local seguro, segundo especificações do regulador. O que é isso aí? Jesus Cristo, vamos lá. Tem as válvulas reguladoras, aqui está o fluxo de gás, aqui está aquela válvula reguladora que a gente conhece que tem em casa, no botijão de gás, só que não é o nosso caso, a gente usa gás natural. Estou aqui exagerando, estou aumentando ela, certo? Então, em alguns casos, essas válvulas aqui têm uma saída de alívio, ou seja,
ela trabalha, mas daí ela solta um pouquinho de gás. E esse gás, então, é canalizado para fora das minhas instalações, certo? Aqui é o teto, vamos supor aqui. Não pode, esse gás que sai aqui não pode sair dentro do meu recinto. É isso que ele quer dizer. Então, seguindo, o local de medição do gás para medidor individual com vazão até 20 normal metro cúbico por hora. Isso aqui, essa vazão aqui é característica de um equipamento ou comercial ou industrial, então não é de casa, o cara pegou pesado mesmo para fazer essa questão. Tá? Então ele fala, o local de medição do gás para o medidor individual com vazão de até 20 metros cúbicos por hora pode ficar acima do abrigo de água, desde que o ponto de instalação de gás esteja acima do piso, no máximo de. Ele complicou até agora, a gente dá vontade de sair correndo, mas olhem só, ele quer o quê? O máximo. O máximo é um valor. Onde é que tem um valor aqui? Alternativa 3 e 5, certo? Eu não posso falar assim, pessoal, qual é a velocidade máxima de andar na BR 100 km por hora? Ok? Eu não posso falar qual é a velocidade máxima. 85, 100 ou 110. Não, a máxima é o teto. Então, nesse caso aí, sobrou só o quê? As alternativas 3 e 5. Certo? Então, vamos lá. Vamos pelo, o que ele oferece de opção aqui? Ó? Onde somente onde as alternativas só citam uma dessas, entre a 3 e a 5, que a gente está em dúvida. É somente a alternativa D, apenas a resposta 4 está correta, ou seja, 1,5 metros. Ele complica tudo, ele fala um monte de coisa muito específica para a parte de TI, que é a tecnologia da informação, só que a resolução é simples. Então, isso que a gente tem, esse bom senso que a gente tem, fica calmo e tentar analisar de uma forma fria, se vamos dizer assim, e através do raciocínio lógico resolver a questão. Então, apenas a resposta 4 está correta. Ok? Vamos lá então. Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, Banca Fundatec. E essa questão foi adaptada. Vou dizer por que ela foi adaptada. Porque ela cita originalmente a portaria 104, deixa eu apagar aqui, deixa eu ver aqui. 104 de 2002. A questão original cita por portaria da NP, porte, tá? NP 104, a NP número 104 de 2002. Ela cita essa portaria no original da questão. Só que, pessoal, essa portaria foi substituída pela resolução 16 da Agência Nacional do Petróleo. Isso aqui foi substituída pela resolução número 16 da ANP, de 17 de 6 de 2008. Então, o concurso foi em 2010. Então, eles pediram uma legislação, uma portaria que já tinha sido substituída. Isso aqui foi substituído por isso. O concurso foi em 2010, só que 2 anos antes já estava vigorando uma nova resolução. Isso, para mim, foi uma falha. Então, para não deixar vocês confusos, eu peguei, tirei essa resolução aqui que originalmente tinha na pergunta e troquei por essa que compreende essa. Então, a maioria tem algumas coisas daqui que ainda estão escritas na resolução número 16, ok? Então, por isso que eu adaptei, eu não queria confundir vocês. Então, vamos lá. A resolução número 16 e 17 de 6 de 2008 da Agência Nacional do Petróleo estabelece a especificação do gás natural de origem nacional ou importado, a ser comercializado em todo o território nacional. Se aplica ao gás natural processado a ser utilizado para fins. Vamos lá, as opções. 1. Industriais. 2. Residenciais. Ok, a gente pode ser usado em indústrias e residências. Aí ele segue. Comerciais. Ok também. Automotivos.
certo, GNV. E a quinta opção, geração de energia, certo também. Então ele pergunta, sobre as assertivas acima, quantas estão corretas? 5, todas estão corretas. Ok, pessoal? Alternativa E. Sulgás também, concessionário do Rio Grande do Sul, concurso público de 2010, continuando, então, aí ele fala, a lei 11.909 de 2009, que é a lei do gás natural, é interessante que a gente saiba também, dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, estabeleceu inúmeras definições, relacione o termo e sua correta definição. Pessoal, talvez caia isso. Deixa eu apagar isso aqui que já foi também. Pessoal, quando ele fala de ponto de entrega e ponto de recebimento, tem uma pegadinha aí. Quando ele fala, as perguntas falam ponto de entrega ou ponto de recebimento, vocês têm que ter na mente o seguinte. O ponto-chave é o transportador. O ponto-chave é o transportador. Ele que vai ser o personagem principal, o foco dessas questões quando se fala de ponto de entrega e ponto de recebimento. Tenham isso na cabeça. E a pergunta que vocês vão fazer para ele é: qual a atividade, vamos dizer assim, atividade do transportador? Vocês vão fazer essa pergunta para ele. Daí vocês vão encontrar a resposta. Tá? Vamos botar isso em prática? Vamos lá. Então, olha aqui. Ele fala os termos, que é o ponto de entrega, ponto de recebimento, gasoduto de transferência, gasoduto de escoamento da produção. Então, vamos lá. Para a primeira alternativa. O ponto nos gasodutos de transporte, onde o gás natural é entregue ao transportador. Quem é o personagem? Transportador. Qual vai ser a atividade dele? O que ele vai fazer? Ele diz ali que o gás é entregue. Quem entrega, se ele entrega para alguém, alguém recebe. Quem? O transportador vai receber. Então isso aí seria o ponto de recebimento. Então, na primeira opção a gente marcaria o 2. Beleza, pessoal? O personagem principal, quando se fala dessas questões, é transportador, e vocês têm que fazer uma pergunta. O que ele vai fazer? Qual a atividade dele? No caso aqui, alguém vai entregar ao transportador. Então, o que o transportador vai fazer? Vai receber. Isso é o ponto de recebimento. Seguindo, duto destinado à movimentação de gás natural, considerado de interesse específico e exclusivo de seu proprietário, iniciando e terminando em suas próprias instalações de produção, coleta, transferência, estocagem e processamento de gás natural. Ou seja, um duto que está localizado em uma instalação delimitada que serve para movimentar o gás. Então, ele recebe o gás aqui de alguém e esse aqui é o duto dele. Vem para cá, vem para cá, sei lá, que vai usar nas diversas atividades dele. Isso aqui está relacionado, então, ao gasoduto de transferência, que é a letra 3. É dentro da propriedade, ok? Seguindo, a terceira alternativa, ponto nos gasodutos de transporte, no qual o gás natural é entregue pelo transportador. Quem é o personagem principal? Transportador. O que ele vai fazer? Vai entregar ao carregador ou a quem este vem indicar. Então, esse é o ponto de entrega. 2, 3 e 1. Ok, pessoal? E por último, gasoduto de escoamento da produção só pode ser na última alternativa. Vamos ver? Vamos lá, então. Dutos integrantes das instalações de produção destinados à movimentação de gás natural, desde os postos produtores até instalações de processamento e tratamento ou unidades de liquefação. Beleza. Se houver confusão, no caso dessa questão aqui, a uma que dá para matar, sem dúvida, é a 4. Gasoduto de escoamento de produção, está lá, a última opção. Dutos integrantes da instalação de produção, destinado à movimentação de gás natural, Então, a gente já sabe que, mesmo que se der uma confusão, que vocês não vão se confundir,
certo? O 4 a gente já sabe onde vai pôr, que é, ó, só pode ser a C. Mas depois dessa explicação, vocês não vão se esquecer disso quando se pergunta, a questão envolver ponto de entrega ou ponto de recebimento, o principal personagem é o transportador, e vocês vão fazer a pergunta, qual a atividade dele? Beleza, pessoal? Vamos lá? Tranquilo? 2, 3, 1 e 4. Seguindo. Rio Grande do Sul também adaptada, foi a mesma coisa que eu falei anteriormente. Então aqui, ó, eles citaram uma portaria que já tinha sido substituída, revogada, né, pela resolução número 16. Então, para não confundir, eu adaptei ela falando da resolução vigente. Então vamos lá. Marca a opção correta referente a termos e definições constantes na resolução número 16 de 17 de 6 de 2008 da Agência Nacional de Petróleo, ANP. Vamos lá, vamos lembrar aqui. Dos termos. Isso aqui também pode gerar uma confusão, mas a gente tem que gravar certinho as coisas. Olha só, quem é o carregador? Carregador. É quem carrega o gás? Não. É quem é o proprietário do gás natural. O carregador é o proprietário do gás natural e ele vai contratar o transportador. Olha a pegadinha, o carregador não carrega, ele é proprietário e ele contrata o transportador. E quem é o transportador? Quem vai realizar o transporte do gás. Esse aqui não tem pegadinha. No gás natural. Isso aqui tem que ser memorizado, pessoal, ok? Seguindo, vamos para as opções. Então, pessoal, analisando as proposições. Alternativa A, transportador é a pessoa jurídica que contrata o carregador para o serviço de transporte de gás natural. Não, transportador é quem vai efetivamente transportar o gás. Errado. Alternativa B, carregador é a pessoa jurídica autorizada pela ANP a carregar e processar o gás natural. Não, aquele carregar está só para confundir, processar não é ele que faz. É a unidade de processamento de gás natural. O carregador contrata o transportador. Carregador é a pessoa jurídica autorizada pela ANP a operar as instalações de transporte. Não, é o transportador. Errada também. Alternativa D, processador é a pessoa jurídica autorizada pela ANP a processar o gás natural. Ok, essa é correta. Não vamos deixar de ler a E, então o que ela fala? Processador é a pessoa jurídica autorizada pela ANP a transportar e carregar o gás natural. Não. Então, restou, sem sombra de dúvidas, a alternativa D. Essa aqui também, Sulgás, concurso público de 2010, Banca Fundatec, questão 40. De acordo com o artigo 36 da Lei 11.909, que é a Lei do Gás Natural, qualquer empresa ou consórcio de empresas, desde que constituídos sob as leis brasileiras, com sede e administração no país, poderão receber autorização do ou da para exercer as atividades de importação e exportação de gás natural. Quem seria? Marca a opção que preenche corretamente a lacuna. Então, lembrando, pessoal, que a gente tem que pensar o seguinte, importação e exportação de gás. Gás a gente considere como um minério. Então, ficou fácil agora, né? Letra alternativa A, Ministério de Minas e Energia. Ok, vamos considerar assim que é para gravar. Então, a alternativa A é correta. Ministério das Relações Exteriores, não. Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios, muito menos. Petrobras, não. E a Agência Nacional do Petróleo poderia confundir. Mas tenham isso na cabeça. Considera como se fosse um minério e quem autoriza a importação e exportação é o Ministério de Minas e Energia. Então, alternativa A correta. Questão 18. Companhia de Gás do Rio Grande do Sul. Concurso 2010. Banca Fundatec.
Transportado até as proximidades das aglomerações urbanas e centros industriais, o gás natural ainda deve ser distribuído. Para distribuí-lo aos consumidores, faz-se necessário. Alternativa A, a construção de gasoduto. Ok. Tá certa. Vamos continuar. Condicionamento em botijões? Não, botijão e gás natural, nem pensar. Uso de metaneiros? Metaneiros são os navios metaneiros. Isso aí seria para transporte, pessoal, não para distribuição. Uso de caminhões cisternas, aqueles que levam água, não, muito menos. Não aguenta a pressão. Alternativa aí, construção de uma rede de dutos que abastece cada residência individualmente. Muito menos, né, Marco? Então, alternativa A. Seguindo. Essa aqui a gente já viu, essa questão a gente já viu, só que eu não achei muitas questões relacionadas ao novo mercado do gás, então a gente vai rever essa questão, certo? E a gente vai internalizando também a matéria, vamos lá. Na indústria do gás natural, existem 4 desenhos de mercado dos modelos estruturais. Esses modelos introduzem uma maior competição e novas formas de interação entre os agentes, refletindo o grau de desenvolvimento de um país na reforma dessa indústria. Quais são esses 4 modelos estruturais da indústria do gás natural? Vamos lá, vamos rever. Resumindo a cadeia do gás natural, vamos lá, nós temos o upstream, que é tudo que vem do solo, tudo que sobe. Aí vai para o midstream, que é o transporte. E o downstream, que é a distribuição. Processamento, exploração, produção e o PGN, aqui, unidade de processamento do gás natural, midstream, transporte, downstream, distribuição. Tá, vamos lá então. Quais são esses 4 modelos estruturais da indústria de gás natural? Vamos lá. Interação vertical, competição na produção de gás natural, capacidades individuais, desempacotamento e competição no varejo. O que o novo mercado do gás natural sinaliza, pessoal? Que isso aqui deve estar integrado, porém desverticalizado. Ou desvinculado. Uma parte da cadeia tem que conversar com a outra, que é a integração de forma regulada, mas tem que estar desverticalizado ou desvinculado. Uma coisa não pode ser dependente da outra. O que eles querem com isso? Reduzir a participação da Petrobras na cadeia do gás natural. A Petrobras quer desfazer de alguns ativos dela, ela já resolveu que não quer participar em toda a cadeia, para quê? Para tornar o mercado do gás natural mais dinâmico e mais competitivo. Ok? Então vamos lá para as alternativas. Então, interação vertical. Eu já comentei que eu não vi essa palavra escrita, eu vi integração. Eu não sei se houve um erro de digitação ou o autor pensa dessa forma, mas em todos os artigos, literatura relacionada ao novo mercado do gás natural fala de integração. Vamos deixar interação, então. Interação vertical, competição na produção de gás natural, ok. Capacidades individuais, não. O que é capacidade individual? Os gasodutos, hoje, são poucas empresas que operam no transporte do gás. Então, eles, em vez de deixar individual, querem deixar coletivo. Então, vai ficar a empresa X, a empresa Y, certo? Vão utilizar também, a empresa Z.
Então, compartilhamento do gasoduto. Então, capacidade individual está fora. Desempacotamento é uma tradução em inglês, né, de desvinculação. E competição no varejo está ok. Desempacotamento também está ok. Só o que mela a questão é a capacidade individual. Alternativa B, interação vertical, competição na produção de gás natural. Livre acesso realmente às instalações de gás, aos gasodutos de transporte e distribuição, livre acesso, então, com mais empresas participando no transporte e distribuição de gás. E competição no mercado atacadista, ok. Desempacotamento, que é a desvinculação, e competição no varejo, ok. A letra B está correta. Letra C, vamos continuar lendo para a gente entender tudo, né? Interação vertical, competição na produção de gás natural, ok. Assinatura gratuita. Não existe isso, pessoal, desconheço isso. Desempacotamento e competição no varejo. Então, tudo que tem assinatura gratuita a gente já pode riscar. Que é a D e a E. Certo? Mas vamos continuar lendo. Letra D. Interação vertical, capacidade individual, não. Livre acesso seria. Assinatura gratuita não existe. Desempacotamento e competição no varejo está ok. Alternativa E, assinatura gratuita a gente risca. Competição na produção de gás natural ok. Livre acesso ok. Competição no mercado atacadista ok. Desempacotamento e competição no varejo. O que estraga é a assinatura gratuita. Então, o que ficou para nós? Só a alternativa B. Como eu não achei muitas questões a respeito disso, pessoal, eu elaborei essa questão aqui. Então, vamos lá. Simulado Energia 2019, concurso SC Gás. O Ministério de Minas e Energia informa que vem estimulando uma ampla discussão pública sobre a abertura do mercado de gás no Brasil. Nesse sentido, tem realizado reuniões com os diversos agentes do setor, empresas, associações e mantido diálogo aberto e construtivo, alinhado às diretrizes de governança, segurança jurídica, regulatória e previsibilidade. O programa coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, desenvolvido em parceria com o Ministério da Economia, a ANP, CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, está ancorado em alguns pilares. Tá? Isso aí eu tirei de um site do Ministério de Minas e Energia, que foi publicado recentemente, agora, 28/4. Sendo assim, analisa as afirmações abaixo, com relação aos pilares do programa coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Quais são os pilares que estão basados nesse programa de novo desenho do gás? Alternativa A, 1. Promoção da concorrência. Ok, esse é um dos principais pilares do novo mercado do gás. Eles querem concorrência no mercado do gás. Integração, não interação, integração do gás natural com os setores elétrico e industrial. Dos setores elétricos, pessoal, o que quer dizer isso? O gás natural pode ser utilizado como apoio na geração de energia elétrica pelas fontes renováveis. Então, quem são as fontes renováveis? A hidráulica, solar, eólica. Então, isso aí não é uma energia firme, como a gente costuma falar. Por quê? A hidráulica, se houver período de estiagem, não vai produzir energia. A eólica, se não tiver uma temporada de vento adequada, também não vai produzir. E a solar só produz energia de dia, ok? Então, a utilização do gás natural para a geração de energia elétrica, através das térmicas a gás, serviriam de apoio para a geração de energia elétrica de fontes renováveis. Então, é isso que ele está querendo dizer, afirmando. E o setor industrial também, integração do gás natural com os setores elétrico e industrial. Então, botar o gás nas indústrias e desenvolver o país. Correto também. A harmonização das regulações estadual e federal. A gente tem duas agências reguladoras, uma a nível federal, que é a ANP, e a outra a nível estadual, que é a Aresp. Então, ele quer a harmonização das duas agências reguladoras, a nível estadual e federal. Ok também. E, por último, remoções de barreiras tributárias. Então, eles querem fazer uma reforma, alguma reforma fiscal para facilitar, então, e desenvolver a cadeia do gás natural, o comércio do gás, o mercado do gás. Então, passa também por reformas tributárias.
Então, todas as alternativas estão corretas. Eu fiz de propósito para isso, para não confundir e para deixar claro e para entender qual as motivações que levam ao governo federal a fazer um novo desenho do gás natural. Então, letra D, todas as alternativas estão corretas. Pessoal, nós vimos 20 questões, 19 de concursos, que até então a gente não tinha visto até agora, com exceção de uma questão que eu fiz. Então, deu para pegar bastante coisa do que a gente viu até agora, para ter ainda as questões de simulado, que eu vou preparar ainda, e revejam os conceitos, revejam as definições. Essa matéria, eu concordo, é uma matéria muito específica e técnica até, mas revejam, estudem com calma, tentem assimilar o conteúdo, certo? Para fazer uma boa prova. Ok? Então desejo boa sorte a vocês e até mais. Um grande abraço.